Olá, galera do primeiro ano, bom dia. Assim como eu me comprometi, estou aqui preparando o nosso vídeo aula para que vocês tirem pelo menos a nota máxima da geografia. Não quero ninguém com nota inferior à média estabelecida, que é a média 7, hein? Então vamos nós. Eu falei lá na nossa revisão, nos 3 primeiros anos eu passei, copiei o resumo e agora eu vou detalhar mais. Então eu vou fazer uma abordagem sobre as camadas da Terra. Nós temos as camadas internas e as camadas externas, vocês lembram? Camadas internas, crosta, manto e núcleo. Camadas externas, litosfera, atmosfera, hidrosfera e biosfera. Essas são as camadas internas e externas da Terra. E cada suas camadas, nós temos suas especificações que vocês irão encontrar. Outro ponto abordado que vai estar na prova são os agentes criadores e modeladores do relevo, não esqueçam. Os agentes criadores do relevo são vulcanismo, abalucismo e tectonismo. Esses agentes são os que dão origem às montanhas, que dão origem a toda a estrutura do relevo, os agentes criadores. Lembrar que o vulcanismo, o abalucismo e o tectonismo também geram tremores. Se esse tremor for na terra, a gente chama de terremoto. Se for no mar, a gente chama de maremoto, não esqueçam. E nós temos os agentes modeladores, aqueles que agem no processo de modelagem, os chamados os agentes erosivos. E aí nós temos o intemperismo químico da água, o intemperismo físico da temperatura e o intemperismo biológico, animal e vegetal. Outro ponto importante que a gente abordou na sala foi sobre os movimentos chamados de epirogênese e orogênese. O que são os movimentos epirogenéticos? São os movimentos verticais que dão origem às dobras e às falhas. Já os movimentos orogenéticos são movimentos horizontais que dão origem às cadeias montanhosas. Então nós temos o Pamir, o K2, o Everest, Cordilheira dos Andes, as Montanhas Rochosas. Essas cordilheiras se formaram a partir dos movimentos orogenéticos, ou orogênese, ou movimentos horizontais. Beleza? Outra abordagem é sobre a composição rochosa da Terra. Então nós temos 3 tipos de rochas. As rochas sedimentares, que se formam pela desagregação de outras rochas, a exemplo dos fósseis, petróleo, gás e carvão, arenito e calcário. Calcário é aquele produto que é usado no processo de equilíbrio dos solos, equilibrar o pH, todo mundo sabe o que é o calcário. Temos as rochas magmáticas, que vêm do magma, as rochas magmáticas, também chamadas de magmáticas plutônicas e magmáticas vulcânicas, e nós temos o exemplo, o granito e o basalto. E aí eu dei exemplo, nossas salas, o nosso piso é de granito, então é uma rocha magmática plutônica. O granito é uma rocha magmática plutônica e o basalto é uma rocha magmática vulcânica. Temos as rochas metamórficas, que vêm de metamorfose, transformação. Então nós temos o mármore e o gnásio. O mármore é conhecido, tem nas casas de vocês, tem nas nossas casas, pedra de mármore. Então, pela composição rochosa, nós temos rochas sedimentares, magmáticas e metamórficas, não esqueço. Outro assunto abordado que nós trabalhamos bastante, vocês têm no caderno, são as eras e os períodos geológicos. Então, era pré-cambriana, é a era dos metais, ouro, prata, ferro, manganês, bauxita, cassiterita. Era paleozoica, é a era dos fósseis, carvão, petróleo, gás natural. Era mesozoica, é a formação, onde ocorreu a formação das massas continentais, que são 5, Eurásia, América, a África, Oceania e Antártida. E a era cenozoica do terciário, que surgiram as cadeias montanhosas, e a era cenozoica do quaternário, que surgiu o que? O homem. Então não esqueçam, estará na prova terça-feira. O nosso planeta Terra, de uma forma geral, lembra que eu coloquei o nosso planeta Terra? Nós temos o que? Entre as eras, a era cenozoica do terciário, as grandes montanhas, e a era cenozoica do quaternário, o homem que eu acabei de explicar. Processos astronômicos, climáticos e geológicos, também copiei no quadro. Esses processos astronômicos, climáticos e geológicos fizeram com que a placa sul-americana se separassem da placa africana. Então, olha,
os processos astronômicos, climáticos e geológicos fizeram com que a placa sul-americana se separasse da placa sul-africana. Então, o nosso continente sul-americano, ele era conjugado com o continente africano, na época da Grande Gondwana. Com o processo de separação, ficou a placa sul-americana e a placa africana. Com isso, os animais que existem na África, muitos não existem no Brasil. Então, por que muitos animais que existem na África não existem no Brasil, se temos características muitas vezes semelhantes ao mundo africano? Porque quando esses animais surgiram, essas placas já estavam separadas. Então, galera, este é o nosso resumo. Vejam, 6 minutos de vídeo. Esse é o resumo para a gente tirar uma boa prova, fazer uma boa avaliação. Valeu, galera. Estou aqui me recuperando e, com fé em Deus, já retorno para a gente continuar nossas aulas com dinâmica, com brincadeira. E rezem por mim, porque o professor está precisando de oração. Valeu, galera, e até a próxima!